Salmo 119, verso 72 diz assim: Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. E o verso 127 diz assim: Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. O Salmo 119, esse salmo gigante que louva a lei, que exalta a lei, que fala da lei, ele se parece, em certo sentido, bastante com o Salmo 19, que a gente estudou lá atrás, que é um salmo também que fala da lei, que exalta a lei. E ele tem vários pontos de contato Existem vários pontos de contato entre esses dois salmos. Quando a gente vai, por exemplo, lá no Salmo 19, no verso 10, Salmo 19, verso 10, a gente lê assim: São mais desejáveis do que o ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Ou seja, o Salmo 19 já traz essa ideia justamente de que a lei de Deus é melhor do que ouro, é melhor do que prata, e é mais doce do que o mel, algo que a gente viu aqui no Salmo 119. Lá no Salmo 119, no verso 103, Salmo 119, verso 103, a gente lê assim: Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Justamente repetindo a ideia do Salmo 19. Então, Salmo 19, verso 10, ouro e prata, a gente tem no Salmo 119. A lei é melhor que ouro e prata. Salmo 19, verso 10, mais doce do que o mel, a gente também encontra no Salmo 119. Além disso, a gente tem outras duas referências. O Salmo 119, verso 133. Salmo 119, verso 133 diz assim: Dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. E aí, quando a gente vai para o Salmo 19, verso 13, a gente lê assim: Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, essa ideia de que o pecado pode em algum momento nos dominar. O salmista pede que isso não aconteça com ele. E uma outra ideia, essa ideia de guardar os mandamentos com o verbo akav. Isso aparece aqui no Salmo 119, verso 33 e verso 112. Então, o verso 112 diz assim: Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Essa ideia de cumprir usando o verbo akav, e cumprir os mandamentos até o fim. E lá no Salmo 19, verso 11, a gente tem: Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em cumprir os mandamentos. E ele usa novamente o verbo akav. Então a gente vê essa intensa relação entre o Salmo 119 e o Salmo 19. E o Salmo 119 também tem relação com outro salmo muito importante dentro do Saltério, que é o Salmo 1. Porque o Salmo 119 começa com a palavra Ashrei, que é feliz, bem-aventurado o homem que guarda a lei, que anda segundo a lei, e assim por diante. E quando a gente vai lá para o Salmo 1, o salmo que abre o Saltério, ele começa justamente dizendo que feliz é o homem que não faz isso, que não faz aquilo, etc. e tal, e diz que esse homem feliz, verso 2, tem a sua satisfação na meditação da lei de Deus. Esse homem feliz é aquele que fica feliz em falar, em meditar na lei de Deus. E a palavra meditar aqui, como já estudamos lá no Salmo 1, é a palavra murmurar. Murmurar não no sentido de reclamar, mas no sentido de falar em voz baixa o dia inteiro da lei de Deus. E o Salmo 119, uma das possibilidades, que ele foi composto justamente para isso, para que as pessoas murmurassem, declamassem esse salmo todos os dias, lembrando da lei de Deus.